A paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, a classe que foi a lição que fala de Jesus e o Reino de Deus. E hoje estamos aqui juntamente com o Gabriel Mustafa Batista. Gabriel Mustafa, que a gente chama, ou como o Matheus Felipe, meu filho que está filmando hoje, minha esposa Vanessa, chama de Mustafinha. Mas é o Gabriel Mustafa que está conosco, ele que é segundo professor da Escola Bíblica Dominical lá da classe Felipe. Eu sou o primeiro, ele é o segundo, e ele está aí, um adolescente, e nós vamos hoje falar sobre a lição de Escola Dominical, tanto atrasado, porque hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. E ele vai postar para poder adiantar isso, porque quando eu posto, você sabe que demora um dia quase a minha postagem. Mas ele vai estar postando. E a lição que nós vamos falar hoje é a lição número 4. Gabriel vai complementar um pouco aí também. Amém. Paz do Senhor a todos. Para honra e glória do Senhor, estamos aqui para colaborar com o nosso professor, com o nosso líder, né, dos adolescentes aqui. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, estudando a lição 4 dessa lição. Então, a lição número 4, ela que fala aqui como se deu o ministério de Jesus. Como se deu o ministério de Jesus, e nós vamos discutir essa pré-aula aqui, e o versículo diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo de número 1. E versículo de número 29. O que você me diz aí? E fala alto aí para o povo ouvir, porque estou aqui. Então, sobre isso aqui, Ai, Senhor. Meu Deus. Primeiro, hoje é a primeira vez que ele está participando do canal. Às vezes ele participa com a gente lá do outro lado, mas é só a primeira, vocês vão ver lá, é muita coisa. Meu Deus. É início. Esse aqui ele mostra o objetivo de Cristo aqui na Terra, com o ministério terreno dele, que foi tirar o pecado do mundo. Ele veio para dar o caminho que é ele, dar a salvação e também nos lavar com o sangue dele, tirar todo o pecado, nos transformar em santos, para que o nome dele seja glorificado. Nossa, olha que interessante aqui, como o tema do nosso pastor lá, o pastor Ted, Marcos Tedesco, um abraço, pastor Marcos, ele que é o comentarista da lição, e interessante que o tema, né? Como se deu o ministério de Jesus, e isso que você falou, o ministério de Jesus é aquele que veio tirar o pecado do mundo, aquele que esteve na terra, e aqui diz que João viu a Jesus. Interessante o discernimento de João, embora João era primo de Jesus, mas o discernimento espiritual ali também, coisa que hoje em dia nós vemos que muitas pessoas perderam o discernimento espiritual. As pessoas elas esqueceram do que realmente do discernimento espiritual. As pessoas elas não buscam mais a Deus, elas buscam fazer um culto às vezes mecânico, um culto sem a presença do Espírito Santo, e acabam não tendo o discernimento que precisa ter. E ele teve esse discernimento que viu ali que vinha o Mestre Jesus Cristo. Mas vamos lá para a lição no tópico número 1. A introdução aqui. A história de Jesus Cristo é inspiradora em todos os seus detalhes, desde a criação do universo, o seu ministério aqui na Terra e até a sua presença na vida de cada um de nós. Nesta lição, o que nos inspira é a forma pronta como Cristo viveu o seu chamado e ministério. A única coisa que acalma o coração de quem tem um chamado é atender ao chamado. Então, interessante aqui também, né? É que, igual a palavra do Senhor diz assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E na igreja nós vemos isso, que pessoas elas têm vocação para exercer certa função na igreja, têm uma aptidão, mas elas não aceitam, elas preferem ficar no anonimato, elas preferem ficar na caverna. E Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós sejamos corajosos e aceitemos o chamado que Ele tem para nós. Porque quando nós aceitamos o que Ele tem para nós, não é nós que vamos ser engrandecidos, e sim Ele nas nossas vidas. Porque mediante as nossas fraquezas, a graça dele se faz presente e Ele é glorificado. Por mais que, por exemplo, na liderança, nós vemos aqui o meu líder, né? O evangelista Juninho. O evangelista Juninho, ele tem a vocação
E evidentemente, como homem, ele tem as fraquezas. Só que a graça de Cristo se manifesta nessas fraquezas, nesses, às vezes, nessas peculiaridades do ministério dele. E se você está vendo esse vídeo, essa aula, não se sinta covarde. Seja um servo do Senhor. Pegue aquela vocação. Abraça o chamado que ele tem para você. Né? Isso aí é a introdução da lição. E o interessante é que agora, nada a ver com a lição agora, mas a gente está gravando no sofá aqui. Eu acho que eu vou fazer no canal de Espírito Santo, aí, inscreva-se no canal aí, divulgue. Vou fazer alguns quadros lá. Às vezes não vai ser esse quadro dominical, no sofá com o Juninho. Daí eu vou convidar o pessoal para mim, né? Pegar o Matheus no sofá com o Juninho. Falar com o cara pra gente. Né? Mas tá bom, vamos lá. Qual é o seu chamado? Aqui está a pergunta. A busca por essa resposta é a preocupação central dessa lição, onde nos debruçamos sobre o exemplo de Cristo. Cristo é o nosso mestre, é o exemplo para nós. Tópico 1. O que está escrito aí no tópico 1? Um chamado, uma visão a ser cumprida. Uma missão? A ser cumprida. O que é o chamado? Chamado é algo que nos faz parar, prestar atenção e decidir se queremos ou não atendê-lo. Um chamado é também algo determinante para que possamos abraçar causas. Quando foi que alguém se encantou por algo ou por algum projeto? Há no Gênesis o início, o ponto de partida para qualquer história, e assim é comigo e também com você. Legal, hein? Diga. Sobre o chamado aqui, que diz, aqui no comecinho mesmo do tópico 1, diz assim, prestar atenção e decidir se queremos ou não atendê-lo. Um chamado também é algo que determinante que possamos abraçar causas. Por exemplo, nós vemos muitas vezes na igreja, como eu disse anteriormente, pessoas que têm vocação e não querem atender esse chamado. E não querem esse objetivo, esse plano de Deus para a vida dessa pessoa. Vemos também às vezes em nós mesmos, que nós não queremos cumprir determinadas ordens de Deus, pois nos sentimos envergonhados ou por não queremos mesmo, não darmos importância na obra e no reino de Deus. E o chamado é isso aqui, é uma coisa que nos faz observar, parar, ver e decidir se nós queremos ou não atender. Depende de nós. Nós sabemos e vemos que temos chamados. Só que nós precisamos querer ou não. Daí eu comento aqui, ó, com Jesus não foi diferente. Ele recebeu o chamado e o abraçou intensamente. E é isso mesmo que o Gabriel está falando aqui. Abraçar intensamente. Algumas pessoas às vezes não estão no mesmo foco. Ah, mas por que você se dedica tanto? Mas não adianta fazer isso. Por que correr tanto? Por que não descansar? Por que querer fazer tanta oração? Por que querer fazer tanta visita? Isso é chamado, isso é Espírito Santo impulsionando a fazer. E aquilo nós temos o livre-arbítrio mesmo, para dizer, não quero. Mas imagine, o teu chamado, Deus te escolheu, te chamou, é igual o hino que eu estava ouvindo hoje. Te chamou, te capacitou, te deu unção, e aí você é chamado para fazer algo específico. Então estamos aqui nessa terra, qual é o sentido da vida para nós? Adorar a Deus e fazer a obra daquilo que Ele tem nos chamado. Agora, Ele nos chamou, daí eu vou parar? Eu não vou abraçar a causa? Tem gente que não está no mesmo foco. As pessoas, elas olham e acham que a gente é exagerado, e acham que está errado, e acham que não deve fazer isso. Isso é chamado. E há uma diferença em chamado mesmo, que as pessoas elas são chamadas e aceitam a causa, mas tem pessoas que elas não são por causa do chamado. Elas até têm dons, mas elas correm atrás disso daqui. Tem muita gente atrás disso aqui. Tem muita gente atrás de dinheiro. Mas atrás do chamado, de ganhar almas, de ajudar as pessoas, não. Jesus, Ele não tinha nem lugar para descansar a sua cabeça. Jesus, Ele era intenso o ministério dele, o chamado dele aqui. Ele se fez carne, está escrito aqui. Ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus aceitou o chamado para sofrer aqui nesse mundo, para derramar o sangue na cruz do Calvário. Imagine, de Pedro chegar um ponto de chegar e falar, ó,
o Senhor tem esse poder para chamar para os anjos e te ajudar. E Pedro foi repreendido, por quê? Porque Jesus tinha um chamado para fazer. Jesus tinha um objetivo na terra e o chamado dele. E nós não podemos abrir mão do nosso chamado, daquilo que Deus nos chamou. E você falou sobre se acovardar. Tem as pessoas que se acovardam, mas se nós aceitarmos o chamado que Deus nos deu, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar as ferramentas necessárias, os dons espirituais, e vai nos capacitar, sim, porque nos chamou. Então não podemos abrir mão do nosso chamado, não podemos trocar o nosso chamado por qualquer coisa que seja. Ah, não, eu vou entregar meu chamado agora porque tem um emprego que vai ser lá, que vai, pronto. Ou eu vou entrar agora na política, nada contra a política, tá? Mas tem muita gente que deixa o seu chamado espiritual para cuidar das coisas políticas e outras coisas mais. Chamado, não é que quando a gente tem o chamado a gente vai sofrer, mas nós vamos ser perseguidos mesmo. O chamado é algo que Deus nos dá, capacita, e Jesus aqui, ele aceitou o chamado. O chamado de Jesus foi muito antes dos dias na Galileia ou em Jerusalém, mas foi desde a fundação do mundo. Então, o plano de salvação, Gênesis 3:15 fala da semente da mulher, e da semente da mulher Jesus, lá no Antigo Testamento. Falando em Antigo Testamento, Isaías fala do menino, o menino nasceu, nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías, muito antes. E o próprio Isaías fala, Isaías 53 também. Esse primeiro é Isaías 9, daí Isaías 53, que fala ali que levou sobre si todas as nossas enfermidades. E lá no final do livro de Isaías também fala do reino, do reino de Deus, do reino de Jesus Cristo como reinando. Então que a lição vai falar sobre isso também. Então ele aceitou o chamado. E não é fácil. Quando você aceita o chamado de Deus, o diabo oferece muita coisa para você. Para Jesus foi assim, no deserto. E também o maior exemplo nosso é Cristo Jesus. E se nós formos observar o ministério dele aqui na Terra, o ministério terrestre, ele nos 3 anos e meio que ele ficou aqui pregando, quando ele começou mesmo, e todos os sermões tinham os fariseus, os escribas, os entendidos da lei mosaica, todos estes, na maioria deles, eles faziam perguntas tendenciosas, eles na crucificação julgaram Cristo Jesus, zombaram dele, né? Não reconheceram que ele era o Messias, que ele era o Cristo Jesus, e ele não saiu do foco dele, do propósito dele. Da mesma forma, nós devemos ser. Mediante as adversidades, nós não podemos deixar que Satanás e as artimanhas dele nos tirem do nosso propósito. Se nosso propósito é ganhar almas, foquemos nele, em Cristo Jesus e no nosso chamado. Não adianta as adversidades, porque Jesus disse que não ia ser fácil mesmo. Quando Jesus disse assim, tome a sua cruz, ele já diz, não vai ser fácil aqui na terra, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, como Jesus teve foco, nós devemos ter aqui na terra. Desde as mínimas coisas na igreja, até as coisas que mais aparecem, até as funções que são mais aparentes. Vamos lá para o tópico 2. Obrigado. Tópico 2. O ministério terreno de Jesus. O ministério de Cristo, para melhor entendermos, pode ser dividido em terreno e messiânico. Quando falamos do ministério terreno de Jesus, estamos fazendo referência ao fato de que ele se fez carne e habitou entre nós. Sobre o ministério de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu, olha, esse texto aqui é muito legal, Filipenses 2, versículo 7, o que diz lá? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha, aqui já é um exemplo de humildade. Então, no ministério terreno de Jesus, humilde. Jesus, sendo Deus, se fez homem para habitar entre nós. João 1,14. Humilde. Tem pastores que não conseguem ser humildes. Hoje em dia, pastores, para falar com pastor, tem que marcar hora. As igrejas por aí,
quase dessa forma. Muitos pastores viraram popstar, empresários de grandes empresas, grandes igrejas, grandes negócios. Oi? Mais segunda. Grandes igrejas, grandes negócios. E Jesus, não, Jesus ele caminhava e falava com todos. Mulher do fluxo de sangue, a mulher que tocou nas vestes de Jesus, outros que tinham que subir na figueira, que mais? Várias passagens. Adúltera também. Adúltera, e Jesus parava para ouvir todos. Então o ministério terreno dele, ele veio pregar sobre o amor, sobre as boas novas de salvação. E como que eu vou pregar as boas novas de salvação se eu não dou liberdade de acesso para as pessoas chegarem até mim? Como que eu vou pregar esse amor? Se eu não posso falar com a prostituta, se eu não posso falar com o homossexual que está fazendo de repente programa em algum lugar, em algum ponto, se eu não posso falar com alguém que mora nas ruas, como que eu vou falar sobre esse amor? Como que é esse evangelho? Jesus, ele fazia tudo isso com todos e a multidão o seguia. Mas hoje em dia, para a gente falar, tem que marcar hora, é difícil. Então, hoje em dia está desse jeito o mundo. Mas Jesus, ele ensina como era o ministério terreno. Jesus é amor, as coisas, o evangelho continua o mesmo. Mas é difícil, muita gente. O evangelho continua o mesmo. Volta no chamado, que é o tópico 1, se desgastar nesse chamado. Para Deus, como Paulo fez. Nas suas viagens, como Paulo se dedicou ao Senhor. E outros, né? Mas uma dedicação. E aqui diz também, sendo santo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Por quê? Ele levou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados. Mas ele não pecou. Mas ele levou todos os nossos pecados. E aqui também, sendo abençoado, se fez amaldiçoado em nosso lugar. A maldição ali, a morte e cruz. Sendo digno, se fez o mais indigno dos homens, entre Isaías 53. Jesus, esse ministério terreno, nos inspira com a sua forma de agir no dia a dia. Ele orava, jejuava, ia ao templo e às sinagogas, lia as escrituras, também curava os enfermos, expulsava os demônios, ensinava a palavra. Além disso, Jesus era profeta, evangelista, pastor, mestre, diácono. Diácono aqui é um exemplo para os pastores. Servir, né? Ser servo, né? E não ser servido. O mais glorioso, assim, do ministério de Cristo... Glorioso, me lembrei do presbítero Edson Mendes. Glorioso! Um abraço para ele. O mais glorioso disso é que Jesus poderia ter vindo aqui na Terra, cumprindo todo o seu ministério sem fazer os milagres, sem fazer as maravilhas. Ele poderia ter vindo sem curar, sem libertar, apenas ter morrido na cruz. Já é o maior milagre disso. Porque toda a Bíblia você vai ver o grande amor de Deus para conosco. E o ministério de Cristo foi somente o chamado dele, cumpriu o chamado dele apenas por amor a nós. A nós que pecamos, a nós que erramos, a nós que muitas das vezes no nosso velho eu brincamos com a obra dele, com o nome dele. Então, o chamado de Cristo, o ministério dele foi focado apenas em amor por nós, para a nossa salvação. E às vezes nós vemos pessoas que fazem muitas coisas na igreja, tem muitos cargos, fazem muitas atividades, mas não conseguem ter amor às almas. E podem fazer o que quiser. Não conseguem perdoar. Não conseguem perdoar, não conseguem ter comunhão com o irmão e fazem muitas coisas e acham que Deus está contando isso. Não, Deus não está contando com as suas obras. Deus está contando com a sua fé e como que você está espiritualmente. Porque se nós estamos em comunhão com Deus, temos comunhão com o irmão. Se não temos comunhão com o irmão, não temos comunhão com Deus. E se nós servimos a Deus, a nossa fé, automaticamente as obras elas seguirão. Porque aquele que tem fé acaba fazendo obras. Deram frutos, né? O 3 lá. O ministério messiânico de Jesus. O ministério de Jesus foi também messiânico. E o que isso significa? Que ele foi o Messias tão esperado e diversas vezes citado nas Escrituras.
O ministério messiânico de Jesus abrange 3 ofícios: o de sacerdote, rei e profeta. O ofício sacerdotal de Jesus não tem origem em uma família ou tribo específica, já que ele era da tribo de Judá e não de Levi, de onde deveriam vir os sacerdotes. Também não era temporário, como pelo contrário, Cristo é o sacerdote perpétuo e especial, pois ele mesmo se deu em sacrifício por nós. Como rei, foi totalmente único, nascendo e coroado em majestade. E como profeta, ele cumpriu a promessa feita a Moisés, em Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 18. E foi poderoso em obras aqui na terra. Então, ó, só um texto aqui das Escrituras, Salmo 22, versículo 16 a 18. Olha que legal. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Salmo de Davi, falando do Messias aqui. Lembrando que aqui você citou, era o terceiro que se falou, foi o rei. Lembrando que o reinado de Jesus é um reinado eterno. E ele é da descendência de Davi. A promessa do trono, que nunca, esse trono, ele sempre existiria, que era a descendência de Davi, por isso ele é rei aqui. E depois você leu também que ele era profeta. Os 3 ofícios, então: sacerdote, rei e profeta. O sacerdócio dele, o que você leu ali? Eterno? Que ele era eterno e especial. Então, sacerdote, podemos lembrar também do Santo dos Santos, que ele era o único, o sacerdote era o único que podia entrar lá dentro do Santo dos Santos. E Jesus, ele se fez ali, ele é o sumo sacerdote e rasgou o véu do templo e entrou no Santo dos Santos para interceder por nós, e com isso o véu do templo se rasgou, e hoje, por causa disso dele aqui que ele fez, nós temos acesso ao Pai pela morte de Jesus. Então, uma das coisas aqui que nós vemos sobre o sacerdócio de Jesus também, ele, sacerdote, é isso daí. E profeta, o que nós lemos ali de profeta? Que ele cumpriu a promessa que foi feita a Moisés. E lá em Deuteronômio 18, que diz assim. Vamos ver aqui. Rei, foi falado, sacerdote, a gente falou. E agora o profeta, que Deus disse assim a Moisés: Eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Essa foi a promessa que Deus fez a Moisés lá na origem do povo. Então, aqui nós vemos então se cumprindo tudo. Jesus veio para cumprir tudo. Tudo que foi falado a respeito dele, da vinda dele estar no nosso meio. E vai se cumprir o reinado dele aqui na terra também, que ele vai reinar aí por 1000 anos, vai ser esse reinado também. E Jesus vai cumprir tudo o que foi prometido. E aqui o tópico 4 para a gente encerrar, já que já tem 20 e poucos minutos aí, né? Qual é o seu chamado? Diz assim. Qual é o seu chamado? Não, leia. Leia. Qual é o seu chamado? Jesus cumpriu o seu chamado e hoje está à direita do Pai. Essa verdade nos inspira, já que atendendo ao chamado, Cristo nos salvou. Mas e você? Qual a sua postura frente a esse exemplo? O que você tem feito para descobrir a vontade de Deus Pai para a sua vida? É preciso buscar e pedir a Deus para que Ele revele a você o seu propósito, para finalmente você dizer sim e viver plenamente nesse tal desafio. Mas ele tem falado, né? Tem falado. Para você, né? Amém. Então, e para mim também, e para o Mateus também. E ele tem falado o chamado dele para nós. Então a gente tem que analisar qual que é o chamado. É engraçado que a criança, você ensina a criança, porque a Bíblia diz, Provérbios 22:6, para ensinar o menino o caminho que deve andar quando envelhecer, não se desviará dele. E quando você pergunta para uma criança, isso não é regra também, isso não quer dizer que não é regra, mas alguns fatos assim, às vezes tem tudo a ver. Se você pergunta para uma criança, o que isso vai ser? Eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou ser cantor, não sei o quê. Esse dia eu perguntei para uma criança e eu levei um susto, porque eu conheço os pais, e eu falei assim, você vai ser cantora?
A menina pegou e falou pra mim, a menininha pegou e falou pra mim, não, eu vou ser médica. Daí tudo bem, que bom, né? Mais uma médica aí. Só que a gente vê o ensino. Eu falei, mas dá pra você cantar? Não, você é médica. Não quis ser cantora. Por quê? Porque os pais geralmente, que ensinaram pelo menos essa menina, eles ensinam sobre o bem material. E na verdade tem que ensinar que eles venham trabalhar, assim, venham ter a sua profissão. Mas e a parte espiritual? Ela poderia muito bem dizer assim, eu vou ser cantora. E vou ser médica também. Mas não, você vê que já é ensinada. Eu sei que você tem o teu chamado aí. Você já olhou o teu chamado? E você já olhou também para os teus filhos que você está criando? Você que é mais velho e que tem filhos? Já olhou? Observou? O que você tem ensinado para os teus filhos? Tá. E para os adolescentes que nos assistem? O seu chamado? Você tem se colocado na posição e falando assim, Senhor, eis-me aqui? Tem gente que tem medo, eis-me aqui, porque daí ele vai enviar. E daí? Ele vai me enviar. E tem gente que tem medo que tá querendo, faz de mim um vaso novo. Já vi gente me falando assim, eu não, devo me quebrar. Eu já vi gente de idade falar isso, de bem idade. Para aí, chamado. Jesus, olha o que ele fez. Jesus, olha, ele aceitou o chamado, aceitou o desafio. Não é mesmo? E eu sei que ele tem chamado para pregar, para ensinar na escola dominical, e ele vai mostrar um pedacinho do hino, que ele já sabe que é o Paz no Vale, tá sabendo agora, que ele vai cantar antes da gente encerrar esse vídeo. Então comece antes que termine. Quer tomar água, né? Então vai lá. Ó. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor, dele a voz eu almejo ouvir. Glória a Deus. Na radiosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Glória a Deus. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Glória a Deus. Pessoal, Deus abençoe. O Gabriel vai falar antes de eu iniciar. Tá acabando já aí? Tchau, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês que viram esse vídeo, agradecer a Deus e também ao Juninho por essa oportunidade, que o Senhor Deus venha abençoar a escola dominical nas nossas igrejas, porque sabemos que o ensino bíblico é fundamental para o crescimento de jovens com uma vida com Deus. Que o Senhor Deus venha abençoar cada um de vocês e fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Obrigado, Matheus Felipe, que está filmando hoje. Gabriel vai postar daqui a pouco. E de estar aqui também, de aceitar. Eu liguei e falei para ele, Gabriel, vamos fazer hoje, vem aqui e vamos gravar. Ele veio, graças a Deus, eu sou assim mesmo, né? E Deus abençoe a todos. Um abraço para todos os adolescentes do Brasil, todo mundo, todo onde estiver nos ouvindo. Pessoal, tá em cima da hora. A Escola Bíblica Dominical tá aí, domingo já agora, hoje é sexta. Então, por favor, manda para outras pessoas, assistam, divulga, dá um like, faz comentário. Nos incentive aí, né? Embora a gente tá nessa luta, mas faz isso, divulgue o canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo, tá bom? E minha página, vai lá, página Juninho Espírito Santo e curta lá a página, inscreva-se no canal e curta a página, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor e muito obrigado e até.